Queridos irmãos da União Espírita Cristã de Vila Velha, queridos irmãos internautas que nos assistem nesse instante, que a paz de Jesus possa nos envolver para mais um estudo do Evangelho de Jesus, desta vez falando do nosso querido apóstolo Pedro. Vamos, então, nesse momento, agradecendo ainda a Rede Amigo Espírita, que sempre tem trabalhado tanto na divulgação da doutrina espírita, ajudado a tantas casas e ajudado principalmente a nossa casa a divulgar a doutrina dos espíritos. Nosso agradecimento profundo por este canal e por todas as pessoas que também nos ajudam nesse trabalho de transmissão da doutrina, das palestras, dos estudos. Hoje, então, falando de Pedro, nós vamos fazer uma leitura preparatória para prepararmos nosso ambiente íntimo do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, a lição 19, apacenta. Apacenta minhas ovelhas. João, capítulo 21, versículo 17. Significativo é o apelo do Divino Pastor ao coração amoroso de Simão Pedro para que lhe continuasse o apostolado. Observando na humanidade o seu imenso rebanho, Jesus não recomenda medidas drásticas em favor da disciplina compulsória. Nem gritos, nem xingamentos. Nem cadeia, nem forca. Nem chicote, nem vara. Nem castigo, nem imposição. Nem abandono aos infelizes, nem flagelação aos transviados, nem lamentação, nem desespero. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Isso equivale a dizer, irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro, do qual a lição benéfica surgirá depois. Ajuda o próximo, ao invés de ver gastá-lo. Educa sempre. Revela-te por trabalhador fiel. Sê exigente para contigo mesmo e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. Se plantares o bem, o tempo se incumbirá da germinação, do desenvolvimento, da florescência, da frutificação, no instante oportuno. Não analises destruindo. O inexperiente de hoje pode ser o mentor de amanhã. Alimenta a boa parte do teu irmão e segue para diante. A vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto. Assim, envolvidos por essas palavras de Jesus, trazidas por João, vamos elevar o nosso pensamento até o alto e pedir a esses irmãos abnegados que nos antecederam na evolução e que hoje podem nos trazer lições tão benéficas para o nosso avanço espiritual. Vamos pedir a esses irmãos que nos orientem neste momento em que vamos passar a mensagem de Jesus, a mensagem
dos abnegados trabalhadores da espiritualidade, para que todos nós possamos nos sentir envolvidos pelas bênçãos, pelas vibrações que vêm do alto, e assim possamos juntos, cada um no seu lugar, não importando a distância, mas que possamos juntos, num só pensamento, agradecer ao nosso Pai por todos os benefícios que temos recebido até então. Que o Senhor possa nos proteger nesse instante e que, na sua paz, possamos iniciar, então, o nosso trabalho, a nossa tarefa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Foi um convite de Jesus a Pedro. E ao estudarmos hoje sobre Pedro, nós vamos observar que a vida de Pedro, ela se apresenta em dois momentos distintos. Antes da negação e depois da negação. Isso porque todos os evangelhos nos falam que Pedro, depois da última ceia, depois de prometer a Jesus que estaria com ele em todos os instantes de sua vida, Jesus o adverte: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E Pedro fica até aborrecido. Mas quando se dá conta, ele acaba negando Jesus 3 vezes. E parece que esta falha desse nosso querido irmão, ela se tornou muito importante, quando na realidade todos nós somos humanos. E quando Jesus, o governador do nosso planeta, escolheu o seu colégio apostolar, ele não escolheu anjos, ele não escolheu espíritos perfeitos, ele escolheu homens, homens como nós. E ainda mais, ele escolheu homens simples, porque ele sabia que na simplicidade, embora pudesse haver pouca educação, havia grandes sentimentos. Havia dentro do coração de cada um muito amor. Jesus, então, ao escolher os seus apóstolos, ele não olhava nem a figura física, ele não olhava a profissão, ele não olhava a idade, ele não olhava a nacionalidade, ele olhava o ser espiritual. E com o seu olhar perfeito, ele sabia escolher. E é por isso, então, que nós vamos começar o nosso estudo hoje analisando um pouco, antes de chegarmos no Pedro, apacenta minhas ovelhas, vamos analisar um pouco a personalidade de Pedro, esse apóstolo que se tornou, assim, o orientador de todos os apóstolos, porque realmente, no seu íntimo, o seu valor era muito grande. Nós fomos buscar, nesse livro, Humano, Demasiado Humano, a transformação moral de Pedro. Esse livro, escrito por Denise Lino, essa companheira é oradora, estudiosa,
e fez uma análise muito grande dos livros de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, analisando principalmente as lições que a Amélia Rodrigues trazia sobre Pedro. E nos traz, assim, uma interpretação muito válida para que a gente possa respeitar e agradecer muito a esse grande apóstolo de Jesus, Pedro, que errou sim, como todos nós erramos, mas cuja transformação nos trouxe um legado enorme de aprendizado. Ela, a princípio, ela vai nos falar que esta conversão, a conversão de Pedro, é a mesma conversão que nós todos buscamos, que nós queremos sempre dar um sentido à nossa vida, ressignificar a nossa existência. E esse sentido, essa busca de sentido para podermos nos transformar, é o principal objetivo da nossa reencarnação. Por isso estamos aqui estudando, buscando, ouvindo as palestras, procurando refletir sobre os ensinamentos do Evangelho para podermos ressignificar a nossa existência, podermos nos analisar sem grandes julgamentos, pois que ainda somos crianças na nossa evolução. O nome de Pedro é citado 150 vezes nos evangelhos. Isso, então, nos leva a crer que Pedro foi realmente assim uma pessoa muito, mas muito importante para o cristianismo. Como Paulo levou a mensagem a grandes distâncias, Pedro implantou o evangelho na sua maior pureza. O chamado de Pedro, então, ele é citado de maneiras assim um pouco diferentes nos 4 evangelhos. Para Mateus e Marcos, ele, enquanto Jesus circulava ali nas margens do mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, André e Pedro. E chegando perto, ele percebeu que eles jogavam as redes ao mar. E então ele os convidou para que deixassem as redes ali, porque Jesus os transformaria em pescadores de homens. Então, Mateus e Marcos concordam com esse convite de Jesus a Pedro. Já João já nos fala diferente. João nos fala que Jesus andava pregando quando, então, 2 discípulos o viram. E, conhecendo, sabendo que era Jesus, André, que era um desses 2, irmão de Simão Pedro, ele seguiu Jesus. E quando ele encontrou o Simão, ele convidou Simão para poder ir conhecer o Messias. Simão era, como o próprio nome Pedro, né, que Jesus lhe deu, era muito forte, uma personalidade muito forte. Ele relutou um pouco, mas como seu irmão o havia convidado, ele foi. E, quando se aproximou de Jesus, Jesus disse para ele: Tu és Simão,
o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que interpretado é Pedro. Olha como Jesus já sabia exatamente quem ele iria convidar para ser seu apóstolo, né? Já Lucas, então, quando ele começa a falar de Pedro, ele lá no capítulo 4 do seu evangelho, ele dá a entender que Pedro já era conhecido de Jesus, porque ele começa dizendo que Pedro pediu a Jesus para ir à sua casa para curar a sua sogra, que sofria de febre. E Jesus, então, já entra na casa de Pedro com uma certa intimidade e cura sua sogra. Esse, então, o convite de Jesus aos apóstolos e principalmente a Pedro. Pedro era, então, uma personalidade rude, simples, e muitas vezes ele não entendia muito bem os ensinamentos de Jesus. Por isso, ele pergunta para Jesus: quantas vezes devo perdoar? Ele não entendeu bem quando Jesus está explicando que nós devemos perdoar sempre, que nós não podemos de jeito nenhum julgar os nossos companheiros, porque todos nós temos as nossas deficiências. Ele então pergunta para Jesus: mas quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende, aquele que me bate no rosto? 7 vezes? E Jesus, então, precisa explicar para Pedro: não apenas 7 vezes, Pedro, mas 77 vezes você deve perdoar, ou seja, infinitamente. Outra vez, quando ele não entende a parábola do que sai da boca do homem é o que lhe faz mal. Jesus estava explicando do cuidado que temos que ter com aquilo que nós falamos, para que a nossa palavra seja limpa. E ele não entendeu muito bem. E pergunta para Jesus. E Jesus vai, com toda a paciência, explicar para ele que aquilo que entra pela boca é digerido e é expelido pelo intestino. Mas o que sai pela boca é o que está no nosso coração. É o nosso sentimento, é o nosso modo de pensar. Então, por isso, muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Outra vez, quando ele pergunta a Jesus assim: eis que deixamos tudo e te seguimos, que haverá, pois, para nós? E aí, então, Jesus está explicando para ele, tem que novamente tornar a explicar que todas as recompensas que nós temos aqui na Terra são passageiras. E que quando nós realmente, pelo sacrifício, pela nossa transformação, quando nós deixamos tudo aquilo que faz mal para o nosso espírito, aí nós receberemos as graças do reino dos céus. E lá, então, aí Jesus ainda explica que aí cada um de vocês terão um lugar num trono, né? Faz todo aquele simbolismo, né? Cada um dos 12, e cada um, então, reinará sobre as tribos de Israel. E Jesus tem que dar mais explicações, porque Pedro ainda não conseguia entender. Muito bem. Passados, então, todos aqueles momentos de muita aflição para Pedro, porque ele, naquela sua fraqueza do momento, acabou negando Jesus 3 vezes,
cumprindo assim a previsão que Jesus havia feito. Imaginem o sofrimento e a tortura que Pedro sofreu. Só que, muito diferente de Judas, Pedro não renunciou à vida. Pedro deu continuidade. Ele reconheceu que errou e, a partir daquele momento, ele tomou uma decisão de se transformar completamente, porque ele entendeu toda a grandeza de Jesus. É claro que a gente não se transforma de um minuto para o outro assim, mas muitas vezes são os nossos erros que nos levam à reflexão para que nós possamos também nos transformar. E esse é o objetivo da doutrina espírita para nós, a nossa transformação. Sendo assim, passado quase 40 dias, um pouco antes de Jesus, então, deixar definitivamente a terra, Jesus vai até a beira do lago novamente e lá vê que eles estão voltando da pesca com os barcos vazios. De lá da praia, ele grita para eles, para os pescadores: joguem as redes para o lado direito. É a segunda vez, a segunda pesca milagrosa. E eles jogam e recolhem. E o Evangelho ainda nos diz, simbolicamente, né, que eles recolhem 153 peixes grandes. E ali os pescadores não reconhecem Jesus, mas Pedro reconhece, veste suas roupas, se atira na água e vai ao encontro dele. Mestre, né, eu não sou digno de tanto amor. E Jesus, então, os convida para jantar. E ali assam o peixe, comem, conversam. E Jesus, num determinado momento, pergunta para Pedro: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, eu lhe amo. Passado algum tempinho, Jesus diz para ele: então, alimenta os meus cordeiros. Jesus deixou mais um instante para reflexão e novamente pergunta: Pedro, filho de João, tu me amas? E Pedro responde: claro, Senhor, já lhe disse, eu lhe amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro já estava ficando intrigado. Jesus deixou mais um tempo de propósito para a reflexão e novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro, então, surpreso e já meio aborrecido, né? Claro, Senhor, eu já lhe disse e tenho dado provas que lhe amo profundamente. Por que o Senhor me pergunta? Aí Jesus: alimenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus perguntou pelo amor de Pedro. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Jesus pergunta a ele. E Jesus usa o verbo alimentar e o verbo apacentar. Levar a paz, levar o conhecimento, levar o amor, levar o carinho. E alimentar com os bons ensinamentos, com tudo aquilo que vai ajudar o espírito a se transformar. Então, Jesus apenas queria saber se Pedro o amava, deixando perceber que com amor as dificuldades se resolvem. Ou seja, Pedro, eu vou precisar muito de você. Agora que você afirmou 3 vezes que me ama, que você passou esse tempo todo refletindo sobre os seus erros, agora você está preparado para poder dar continuidade
a tarefa tão grandiosa que eu preciso entregar a você, que é de apacentar as minhas ovelhas. O arrependido das negações ergue-se para demonstrar que o amor é a terapia por excelência e a misericórdia é a companheira que balsamiza todas as chagas da vida e do coração. Está lá em Dias Venturosos, da Amélia Rodrigues. Foi naquele momento, então, que ele se ergueu, porque ele sentiu que, apesar de tudo que ele havia feito, né, de todo aquele problema que ele causou na vida de Jesus com a sua negação, o amor de Jesus veio e esqueceu tudo aquilo e olhou dentro do seu coração e viu o potencial que ali existia para que ele comandasse, então, o colegiado apostólico. E a misericórdia de Deus, ela apagou ali as chagas, que ele não ficasse mais remoendo a sua culpa, porque a misericórdia que Jesus trouxe para ele naquele momento, convidando-o para apacentar as suas ovelhas, aquela misericórdia apagava as chagas. E mais, Jesus ali naquele momento não falou: Pedro, então a partir de agora você ore apenas. Não, ele convidou Pedro ao trabalho de apacentar as ovelhas, de alimentar as ovelhas, de cuidar do rebanho. Porque é através do trabalho que nós demonstramos o amor que nós já conseguimos construir dentro de nós. Então, ao insistir com Simão Pedro, Jesus passava também uma mensagem para toda a comunidade cristã. E como as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, essa mensagem é para cada um de nós. Quando ele diz o amor por ele deveria derramar-se no trabalho que lhe competia. Então, para Pedro demonstrar o amor a Jesus, era através do trabalho que lhe competia que ele deveria demonstrar esse amor por Jesus. E isso, para cada um de nós, para demonstrarmos o amor que temos por Jesus, não é decorarmos o seu evangelho, não é ficarmos repetindo preces feitas. O amor que vamos declarar a Jesus é através do nosso trabalho, do trabalho no bem. E ele continua: apacentar as ovelhas seria transmitir as suas lições pelo exemplo de amorosa dedicação ao bem. E Pedro incorpora essa função de pastor e vai trazer assim para nós todo um trabalho fantástico de dedicação à causa do bem. Todo um trabalho de amor. Ele se transforma muito, Pedro. Então, quais seriam as funções do pastor? Guiar, porque muitos de nós, às vezes, estamos assim, na dúvida, nos falta muito discernimento, muitas vezes, para tomarmos uma decisão, escolhermos um caminho mais acertado para podermos seguir. Então, o pastor, ele vai guiar as suas ovelhas pelo caminho certo. E qual é o guia e modelo que nós temos para nos guiar no caminho certo? É o próprio Jesus. E como? Mas de que maneira ele vai falar conosco qual é o caminho certo? Através do seu evangelho, do evangelho de amor. Ali, qualquer dúvida que tenhamos,
qualquer dificuldade de escolhermos qual a atitude mais correta a ser tomada, busquemos o Evangelho. Ali estão todas as orientações para a nossa vida, para nos encaminhar. Mas outra função do pastor é levar ao pasto. Se nós também somos convidados a apacentar as ovelhas do Senhor, nós precisamos não apenas guiar os nossos caminhos, mas nós precisamos levar também os nossos companheiros de jornada para os caminhos certos, para o pasto, onde haverá liberdade, onde haverá alimento, onde haverá convívio, convivência. Então, para muitas pessoas que sofrem tanto porque acham que as portas estão fechadas para elas, vamos ouvi-las, vamos conversar, orientá-las, vamos levá-las para esse pasto, para esse refrigério, para o Evangelho, que é o nosso guia, o nosso orientador. Outra função do pastor é nutrir. É necessário que, a partir do momento em que nós orientamos as ovelhas que caminham conosco, que estão buscando um pasto melhor como nós mesmos, é preciso que nós aprendamos a nos nutrir e a nutrir esses companheiros também com alimentos sadios dos bons sentimentos, dos bons pensamentos e, consequentemente, das boas atitudes. É necessário levar o alimento para a alma, é necessário encher o nosso espírito de bons pensamentos e de bons sentimentos. Porque Jesus trazia vida para nós. Ele trazia a vida principalmente para quem precisava mais dela. Por isso, ele buscava os doentes, ele não buscava os sãos, porque quem mais necessitava eram aqueles, como até hoje, quem mais necessita são aqueles que mais tropeçam. Então, nutrir as ovelhas é alimentar a chama do amor que existe dentro de cada um. Outra função é cuidar. Cuidar das ovelhas, cuidar dos nossos companheiros de caminhada, não é dar uma orientação e simplesmente abandoná-los. É estar presente, procurando sempre orientar da melhor maneira possível, compreender e, acima de tudo, ouvir. Ouvir o companheiro que necessita de cuidados, é acolher, é amparar. Por isso, Jesus diz: apacenta, leve a paz, leve o conhecimento, cuida, orienta, ampara as minhas ovelhas. E ainda outra função, a função de vigiar. Porque se nós não vigiamos a nós mesmos, nós podemos entrar por caminhos tortuosos. Por isso, a recomendação é orar e vigiar, ou melhor ainda, vigiar e orar. Não basta a gente orar, é necessário que a gente vigie as nossas atitudes, o que estamos fazendo, o que estamos buscando para a nossa transformação moral. Assim, é muito importante que nós tenhamos, como Pedro recebeu, aquela função de pastor,
Jesus não falava só para Pedro, suas palavras eram de vida eterna. Ele falava para todos nós, que nós cuidemos do rebanho de Jesus. Por isso, nós temos a consciência de que podemos também ser um pastor, que nós podemos oferecer ao nosso companheiro, a nós mesmos, um guia, uma condução, uma nutrição, um cuidado e uma vigilância. As funções do pastor. Nós podemos fazer isso. Basta que a gente queira. Pedro era tão simples, era um homem como a gente. E ele soube ser este pastor das ovelhas de Jesus. Aqui nós temos uma foto das ruínas da casa de Pedro. E aí nós vamos aqui lembrar que Pedro deixa Cafarnaum e Pedro vai para Jerusalém com a sua família, porque ele sabia da sua tarefa. E lá os amigos, então, principalmente Barnabé, dispõem de todos os seus bens, compram para ele uma pequena casinha. E, gente, esta pequena casinha vai ser a igreja de Jerusalém. Vai ser a casa do caminho, como Emmanuel nos diz no livro Paulo Estevam. Vai ser o primeiro núcleo de assistência física e espiritual que se implantou na Terra. Foi aí, na casa de Pedro, a casa do caminho. E Pedro começa, então, em Jerusalém, a trabalhar, recolher todos aqueles sofredores. Todas as pessoas doentes do físico, ele acolhia na sua casa. E Tiago Menor trabalhava bem junto de Pedro, outros apóstolos ali também, ajudando Pedro no cuidado com aquelas pessoas. E as pessoas que procuravam também a casa do caminho para poderem aprender a boa nova, aprender as lições que Jesus havia deixado, essas pessoas espontaneamente deixavam, vendiam as suas propriedades e ajudavam a Casa do Caminho para ela poder ter recursos e cuidar das pessoas doentes que acorriam ali. Aquele abrigo, aquele hospital. E todos os dias, Pedro, então, começou a falar de Jesus, a falar da Boa Nova, a trazer as lições do Evangelho que haviam sido escritas por Levi. E muitas vezes Pedro chegou aí até o templo. E lá no templo ele defendia Jesus. E teve uma vez que foi curado um homem coxo de nascença. E é claro que o sumo sacerdote e os sacerdotes prenderam Pedro. Por que ele fez aquilo? Aquilo era feitiçaria, curar aquele homem. E na sua defesa, Pedro então diz para eles que não era ele que tinha curado, que quem tinha curado era Deus, através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo trazia apenas o amor.
e foi com o amor que havia curado aquele homem. Que os sacerdotes também fizessem e executassem a sua verdadeira função, que era a função de amar. Que eles aprendessem com Jesus. E ele defendia, então, Jesus, defendia todos os eventos que aconteciam. Pedro passou a falar. E como ele falava tão bem, Amélia Rodrigues vai nos dizer que era uma mediunidade fantástica que Pedro tinha, pois que ele começava a trazer a palavra com uma facilidade tremenda. Aquele homem que era rude, que era aquela personalidade lá do início, tão assim ligada só ao trabalho físico, material, para a sustentação da sua família. E foi aí, então, na casa de Pedro, que na Bíblia é citada como Igreja de Jerusalém, que Emmanuel chama de Casa do Caminho, que começou o primeiro núcleo de assistência material e espiritual a todos os companheiros necessitados. Mas Pedro não se limitou a ficar ali, na Casa do Caminho. Sabendo, então, que Saulo, ainda não era Paulo, que Saulo estava em Antioquia, que ele tinha fundado ali a igreja e que ele tinha pensamentos diferentes do pensamento de Tiago Menor, Pedro foi até Antioquia. E lá, ele com Tiago, porque o que acontecia? Tiago Menor achava que eles deveriam, pensava assim, que deveriam dar assistência material e espiritual aos judeus. E Saulo já pensava diferente. Saulo achava que todos, fariseus, não romanos, não judeus, não hebreus, os gentios, todos tinham direito a ouvir, a aprender o Evangelho de Jesus. E foi ali, então, naquela igreja, naquele encontro, naquela noite, que Pedro, tomando a palavra, defendeu Tiago Menor, que estava ao lado dele trabalhando o tempo todo. Quando, então, começou uma discussão entre aqueles que seguiam, que concordavam com Tiago Menor, e aqueles que concordavam com Saulo. Começou a haver um burburinho, uma discussão. E Saulo, então, muito tranquilo, mas muito severo, pediu a palavra e falou que Pedro estava errado, porque os ensinamentos deveriam ser para todos. Que ele mesmo, Pedro, havia errado tanto e que Jesus o havia perdoado e hoje ele havia se transformado naquele pregador. Pedro ouve Saulo, abaixa a cabeça, reflete e pede a palavra. E naquele instante, inspirado pela espiritualidade superior, inspirado por Jesus, ele diz que ele reconhece que todos sabiam que ele havia negado Jesus 3 vezes e que Jesus o havia perdoado e o havia incumbido de missão tão nobre como apacentar as ovelhas, e que Saulo estava coberto de razão.
porque o evangelho não era para um determinado grupo. O evangelho era para todos os homens da terra. Então, independente de nacionalidade, de raça, crença, permanecemos todos nós sob a égide de Jesus, conduzidos por suas mãos compassivas. Ainda que demande o concurso dos milênios, terminaremos em seus caminhos. Ele falou para nós que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida. E é preciso que tragamos para os nossos companheiros a verdade, mas que procuremos trazê-la com amor. Porque muitas vezes a verdade muito pura e dura, ela pode ferir. Mas ele é o caminho. E independente de nacionalidade, de crença, de raça, do que for, de etnia, um dia todos nós terminaremos em seus caminhos, porque nós somos todos ovelhas do mesmo pastor. Em qualquer situação que estejas, guarde a certeza de que você pertence ao grande rebanho do bom pastor. Isso é um consolo, uma esperança enorme para nós. Nesses momentos difíceis que nós estamos passando há 1 ano e meio já, nós não podemos nos esquecer que todos nós pertencemos ao rebanho do bom pastor. E imaginem o amor de Jesus acolhendo essa ovelhinha. Que transformemos essa imagem, essa ovelhinha em nós mesmos, acolhidos e amparados no peito de Jesus. Por isso essa lição é tão assim gratificante para nós, porque nos traz muita esperança. Então é imperioso desse modo reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito. Claro, precisamos estudar, aprender, ler, refletir. Que as tuas indagações, as nossas dúvidas, as nossas perguntas são louváveis. Mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Serão vãs as palavras, serão vãos os conhecimentos, se eles não forem revestidos do amor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Primeira carta de Pedro. Até cartas Pedro escreveu. E se ele não sabia escrever, ele ditava para alguém ali que soubesse escrever. Ali Pedro, na casa do caminho, acolhendo as pessoas, amparando os doentes. E ele nos recomenda, porque foi dada a ele a missão de apacentar o rebanho. Mas o rebanho continua. Há mais de 2000 anos, essa lição foi passada para Pedro, esta missão, mas Pedro era apenas o nosso representante. Cada um de nós pode apacentar o rebanho de Deus, porque nós pertencemos a este rebanho. Mas não por força, que seja espontâneo, segundo a vontade de Deus. Não por interesse material, não por interesse próprio, egoísta, mas de ânimo pronto. Jesus não é o pastor de algumas ovelhas, ele é o pastor de todas as ovelhas, de todos nós.
E Richard Simonetti ainda nos fala: o que o mestre espera de nós, que já o conhecemos, é que estejamos dispostos a colaborar em sua seara. Quando chegar a nossa hora, quando retornarmos à vida espiritual, a avaliação básica como cristão será: quantas ovelhas apacentamos? Quanto amor demos ao semelhante no esforço do bem? É isso que será cobrado de nós. É a bagagem que levaremos quando retornarmos para a vida espiritual. Quantos nós conseguimos orientar, levar ao pasto, cuidar, alimentar aqui enquanto estivemos aqui na Terra? E aí, nós temos aqui uma foto da Basílica de São Pedro em Roma e a Praça de São Pedro. E nós achamos muito interessante essa história. Estamos chegando já ao final e vamos contar essa história que Hermínio Correia de Miranda nos conta no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida. Ele diz assim: vamos, já que nós vamos dar uma paradinha aqui no livro, vamos imaginar, então, uma ficção científica. Vamos imaginar que Pedro, agora, depois de 2000 anos, venha passear aqui na Terra e vai ser levado para conhecer a sua basílica, conhecer o Vaticano, conhecer a Praça de São Pedro. Aquele homem pescador pobrezinho. Aí, quando ele chega e olha aquela praça enorme e cheia de turistas, de pessoas que vão e que vêm, e ele pergunta assim: meu Deus, eu aqui, com essas roupas tão simples, com esta sandália já tão gasta, mas nesse espaço enorme, que casa grande, que construções maravilhosas. E aí ele é encaminhado para a Basílica. Lá dentro está o substituto de Pedro, aquele que vem governar toda a comunidade cristã. Ele está sentado no seu trono lá dentro. E Pedro é encaminhado para a Basílica. Quando Pedro entra na Basílica, ele fala: meu Deus, que igreja enorme! A minha igreja era tão pequenininha, uma casinha, onde acolhia os doentes. E aqui, onde estão os doentes? Será que essa é a minha casa? Ela se transformou tanto assim? E ele, então, olha para a direita e ele vê ali ele mesmo, Pedro, assentado num trono, ricamente envolvido, e ele olha para os seus pés e ele vê que os seus pés estão brilhando e que as pessoas chegam e beijam os seus pés, por isso eles estão brilhando tanto. Ou passam a mão, como está mostrando ali na foto, e vai gastando, né, o bronze. E ele pensa: será que essas pessoas teriam coragem de se ajoelhar e beijar os meus pés? Quem sou eu? Ah, elas não fariam isso. E por que estão fazendo ali, naquela figura que me representa? E assim ele foi levado. Ele queria falar com aquele homem que era o substituto dele. E aí ele é levado numa sala muito chique, onde tem uma escrivaninha enorme e um homem assentado lá atrás que diz para ele: o senhor marcou a entrevista? Ele disse: não,
Mas o senhor, então, terá que marcar uma entrevista, vir vestido dignamente para poder falar com o nosso supremo chefe. Ele ficou tão espantado com aquilo que ele deu meia volta, saiu pensando assim: que pena. Nunca precisamos marcar entrevistas para conversar com Jesus. Não há dúvida que ficou tudo muito complicado e estranho. Queridos companheiros, é isso aí. Nunca ficou tão complicado e estranho. Porque falar com Jesus é nos fecharmos dentro do nosso quarto íntimo. Se eu quiser falar com Jesus, como diz Gilberto Gil, eu tenho que ficar a sós, nu, ali diante de mim mesmo, lembrando que Jesus está em todas as partes, que eu não preciso marcar audiência para conversar com ele. Basta eu abrir meu coração, basta eu buscar o seu evangelho, buscar as orientações e buscar me transformar como Pedro se transformou. E encerrando, Pedro não se sentiu digno de ser crucificado como Jesus e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Francisco de Paula Vitor nos diz: o que importa mesmo é o amadurecimento de dentro, que muda a vida de fora. Foi preciso Pedro errar como nós erramos, reconhecer seu erro, se transformar por dentro para mudar a sua vida de fora. Que a paz de Jesus esteja conosco agora e sempre. Que assim seja.